Você com certeza já ouviu alguma citação sobre os irmãos Grimms. Os caras criaram histórias, assim, de criança e eles são muito famosos. As histórias deles são usadas até hoje. Obviamente que elas foram adaptadas mais infantil e algumas para um público mais adulto, juvenil, como é o caso de Jack o Caçador de Gigantes, A Garota da Capa Vermelha ou João e Maria Caçadores de Bruxa. E aqui eu tô citando as mais leves, tem obras muito mais pesadas. Só que uma das que eu acho que eu gostei, que acabou sendo gerada baseada no Grimm, foi a série de nome Grimm. Ela tem 6 temporadas e é basicamente sobre caçadores de mão. A série tem ali seus altos e baixos, muitos baixos, mas também muitos pontos altos e vale a pena ser assistido. O final ele é legal, mas eu sinto que tinha alguma coisa ali que eu meio, sabe, não deu certo. O primeiro episódio da série ele já apresenta o tom que ela vai ter, também já apresenta o conflito inicial. Basicamente, uma mulher sai pra correr com seu AirPods, usando uma jatinha vermelha e é atacada por alguma coisa na floresta. Ela é literalmente dilacerada. E depois de apresentar esse conflito no começo, ela vai apresentar pra gente o protagonista, o detetive Nick Buckhart. Ele e o amigo dele, no caso o parceiro Hank, estão ali vendo as situações e passa uma determinada mulher chamada Ada. A gente só vai descobrir o nome dela mais pra frente, sério, ok? Ela vai ter um papel muito importante em vários momentos, sério. O Hank, ele adverte o Nick, ele tá pra casar com uma moça chamada Juliette. Só que o Nick fala pra ele que não é nada disso. Ele não tava olhando pra Ada desse modo. E ele começa a falar pro Hank sobre a vida social da Ada, sobre o trabalho dela, status social e mais um monte de coisa. Ele faz tipo Sherlock Holmes, só que é aquela frase, se você olha tempo demais para o abismo olha pra você. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Nick tava olhando pra Ada, ela acaba se transformando em outra coisa. O rosto dela vira como se fosse um rosto de zumbi, sabe? Todo puto, carne envelhecida, uns dentes faltando assim, com a carne toda comida. Fica uma coisa horrorosa. E o Nick, ele acha que ele tá meio que endoidando, mas ele deixa isso acontecer, porque isso vai acontecer várias vezes durante o dia dele. Ele e o Hank são chamados então pra ir naquela primeira cena que teve, onde a menina foi atacada. Essa parte mostra um pouco do trabalho do Nick, como ele é, que ele é um detetive, né? Também do parceiro dele, do Hank. Ela enquadra os dois ali perfeitamente pra mostrar a habilidade e como cada um contribui na hora de investigar um caso. Mas eu acho que ela serve também principalmente pra mostrar um pouco das habilidades do Nick, porque a moça estava correndo com AirPods usando o fone. E você sabe que quando você coloca o fone em alguma coisa, as pessoas que não estão usando ele acabam ouvindo muito, muito pouco. Qual seria a probabilidade do Nick estar um AirPods tocando tipo assim, com um monte de gente em volta, fazendo barulho e tudo mais? Mas ele escutou e ele foi até o AirPods. E nele estava tocando a música Sweet Dream. E isso é importante porque mais pra frente, eu não, a gente vai chegar nessa parte, mas mais pra frente ela vai ajudar os dois a desvendarem o caso. E depois de mais algumas paranoias, apresentam pra gente uma outra Grimm. Eu ouso dizer uma das melhores personagens que tem da série. Eu gosto bastante dela. Ela aparece muito pouco, tá? Mas é carismática. É a tia Marie. Ela é a tia do Nick. Cuidou dele quando os pais do Nick faleceram. Quando ela surge com toda uma aura de mistério. Mas depois que o Nick acaba vendo ela ali, as coisas mudam levemente por um curto período de tempo. Tia Marie, ela tá na casa do Nick com a Juliette, ajudando ela a fazer a janta. Contando também como era o Nick quando criança. As brincadeiras que ele fazia e principalmente o fato dele ter colocado um sapo no micro-ondas. Aliás, crianças, não aconselho fazer isso. Não coloquem coisas vivas no micro-ondas. Mas como eu disse que isso dura muito pouco tempo, e é sério, é muito tempo mesmo, ela já abraça o Nick falando pra ele num tom super sério que precisamos conversar. No começo, ela dá a notícia de que ela está passando por uma doença muito grave e depois começa a explicar pro Nick algumas coisas que ele tem visto ultimamente sobre ser um Grimm. Ela dá uma breve explicação, porque eles são interrompidos por uma criatura caça-Grimm. Só que depois de levar uns tiros do Nick e umas espadadas de Amahi, porque ela usa uma bengala, que ela puxa a bengala e é uma espada. Eu acho essa a melhor parte. E a criatura acaba indo de base, né, coitadinha, e a tia Marie tá exaurida no chão, ela cansada, porque ela já enfrentou muita coisa na vida. E antes dela ser levada pro hospital, ela acaba entregando pro Nicolar que você não tem que se preocupar agora, porque esse colar, ele vai ressoar todas as temporadas, literalmente. Primeira a sexta temporada, vai estar lá o bendito do colar. Uma coisa que as séries fazem muitas vezes pra dar um peso dramático é falar pro personagem tomar alguma decisão muito difícil e tudo mais. Tia Marie, ela fez isso antes de ser atacada, falando pro Nick que ele deveria terminar com a Juliette. Só que a gente vê que isso não é só um peso dramático, porque mais frente a gente vai ver a consequência do Nick continuado com a Juliette. Eu não quero dar muito spoiler caso você vá assistir a série, mas caso você não vai e queira um outro vídeo de mim falando sobre uma segunda temporada ou resumindo a primeira temporada inteirinha, deixa aí nos comentários, ok? Eu prometo que eu farei o possível pra fazer esse vídeo. E nesse meio tempo, ele acaba tendo que continuar a investigação sobre as suas origens, porque
o Nick agora quer saber quem ele é. Ele tem o trailer da Tia Marie, ele tem os livros dela, e assim ele vai aprendendo aos poucos. E no meio desse caos familiar, o Nick agora ele precisa resolver um sequestro que ainda tem ligação com o primeiro caso. Uma garotinha vestindo uma jaqueta vermelha indo pra casa do avô acabou não chegando lá. O Nick e o Hank nessa hora acabam indo conversar com os pais e investigando o trajeto que a menina fez. E mais uma vez o episódio ele escancara assim a referência a Chapeuzinho Vermelho. Se já não bastava toda a intertextualidade com a jaqueta vermelha, a garotinha, o avô, tem também o desvio que ela tomou para chegar mais rápido na casa, que é simplesmente passando por dentro de uma floresta, de um bosque. E nessa busca no bosque, o Hank ele acaba encontrando a mochila da menina e o Nick acaba vendo um Brute Bad. E esse Brute Bad ele chama Monroe. Mais pra frente ele vai explicar pra gente que o nome Brute Bad significa grande lobo mau. O Nick ele fica perplexo com isso porque ele basicamente vê um lobisomem. Literalmente parece muito lobisomem, então ele acha que o cara é culpado. E assim todo mundo investiga a casa do Monroe, que é um relojoeiro e Brute Bad. Só que como ele não tá envolvido, nada acontece com ele. Mas mesmo assim, o Nick, ele ainda tá com aquela coisa dentro dele, sabe? Aquela dúvida matante, gritante. E o que o Nick faz? O Nick volta na casa do Monroe. Depois de um pequeno conflito, uma quebra de janela, o Monroe marcando o território dele, os dois acabam tendo uma conversa até sincera. O Monroe, ele age como um mentor pro Nick no mundo Vessi durante toda a série. E o termo Vessen é o termo como são chamados os monstros no geral. O Monroe, ele diz pra gente também que os Vessen são como os humanos normais. Cada um vive a sua vida, cada um faz o que tem que fazer e assim vai indo normal. E apesar do Monroe ter esse lado de lobo dele, ele se mantém controlado, fazendo uma estrita dieta, exercícios físicos como pilates e indo à igreja. Isso é como o Monroe mostra que os Vessen e os humanos não são diferentes em absolutamente nada. São basicamente muito parecidos, mesmo não sendo das mesma espécie. Isso tudo que o Monroe faz é a terapia meio que ele usa para conseguir se manter sob controle. Assim como os humanos, alguns são bons naturalmente, outros eles conseguem manter seus impulsos controlados e outros simplesmente não. É o mesmo com os Vessen. Alguns são bons naturalmente, como a gente vai ver mais pra frente, tem Vessens que chegam a ser coitadinhos e outros são extremamente ruins, assim, num nível que você não imagina. O Nick ele convence o Monroe a ajudar farejando o outro Bloodbath. E é muito difícil falar os nomes do personagem, ok? Assim, a maioria é em alemão, então tem ali umas vogal complicadas. Tem uns que é fácil, como Spinitoid. Acho que é a única que eu consigo pronunciar facilmente. É Grimm. Falar Grimm é fácil, mas chega uns assim que os nomes são quase impossíveis. A abelha se chama de. Não, abelha não. Amor. É Dinamoruchunte. É francês. É difícil de falar, só constar. E assim aparece os Vessen muito, muito legais, sério. Recomendo realmente que você assista. Não é público, não tem relevância ainda pra receber uma, mas vai lá ver. Muito bom. Com a ajuda do Monroe, eles chegam numa cabana isolada no meio da floresta, onde o cara prendeu a garota dentro do sótão. E mais pra frente eu quero falar um pouco sobre o design dessa parte, principalmente do personagem que é o vilão do primeiro episódio. Mas por enquanto vamos nos atentar ao resumo do episódio, né? O Monroe, ele diz pro Nick que ele não vai ficar pra ajudar porque o cheiro tá muito forte. Ele não tá conseguindo se conter ali. Ele não sabe bem o que fazer. Ele pode ficar do lado do outro Blutbad e acabar atacando o Nick. Ele pode ficar do lado do Nick e atacar o outro Blutbad. Ou ele pode até mesmo sem querer atacar a garotinha. E como ele vai, o Nick acaba chamando o Hank pra ajudar ele. E ali, dando uma geral na casa do cara, num primeiro momento eles não encontram nada. Mas quando o Hank tá saindo, ele lembra da música que tava tocando no AirPods da menina. O cara tava cantarolando a música Sweet Dream. E se um Grimm, que é muito forte, tem altas habilidades, precisou da ajuda do parceiro dele, quem dirá eu, uma pessoa comum, né? Então assim, eu gostaria de pedir também que você deixasse aí a sua ajuda. Deixa um like nesse vídeo, caso você esteja gostando dele. Um comentário também seria demais. Compartilha quem você sabe que gosta de Grimm. Ajuda a coleguinha, por favor. E assim, com o Nick e o Hank, eles acabam iniciando a perseguição desse cara. Depois de uns ataques, umas luzes apagadas, uns tiros na costa, o Brute Banner ele acaba sendo alvejado. Só que como estava escuro, o Hank não conseguiu ver a transformação dele. E assim eles acham a garotinha, fica tudo tranquilo. Mas o Hank ele nota alguma coisa estranha. E mais pra frente, mais uma vez, o Hank ele vai entrar um pouco nesse mundo do Nick. Mas isso é só lá um pouco bem mais pra frente, quase no final até da temporada, se não me engano. Com isso, no final desse primeiro episódio, temos a apresentação do Monroe, temos a inserção
introdução de alguns personagens como a Adler, que ela aparece de novo tentando matar a tia Marie dentro do hospital. Temos a apresentação do Capitão Renard, que num primeiro momento a gente acha que ele é só o capitão, mas depois, quando ele tá conversando com a Adler, a gente percebe que tem alguma coisa a mais. Aparece também o parceiro do Nick, o Ren, o interesse romântico é a Juliette. Uma coisa legal que o filme faz é que nesse primeiro episódio, ele dá uma apresentada bem por cima de algumas coisas, foca mais em apresentar o protagonista. Afinal, você tem que gostar dele logo de cara. Só que mais pra frente, todos os personagens, todos os avisos foram dados, eles terão consequência, eles vão ressoar ainda. Não é uma coincidência. Eu já esqueci a palavra, tem uma palavra aí pra isso. É basicamente todas as ações, elas acabam gerando alguma consequência futura. Então, nesse primeiro episódio piloto, a série tomou forma e mostrou como vai ser os seus episódios posteriores. Uma mistura de conto de fadas com investigação policial. Tem muita intertextualidade com fadas e mitologias. E como todo mundo sabe, os contos de fada, eles meio que foram adaptados atualmente para servir para um público mais jovem. Porque se você pegar a versão original, muitos deles assim vão tratar de assuntos extremamente pesados, sombrios. Dá para fazer uma creepypasta, basicamente. Chapeuzinho Vermelho não é diferente. O assunto que ela trata é extremamente delicado. E o cerne da história, sabe? O assunto principal que permeia a história original da Chapeuzinho Vermelho, ele tá meio presente, só que de maneira mais indireta, mais oculta. Por exemplo, o vilão desse primeiro episódio, ele é o tipo, aquele que Hollywood fez a gente se atumar, sabe? Ele deu aquela imagem pro vilão, porque é fácil de identificar ele assim, óbvio que nem sempre os Jacks são dessa forma. Se a gente parar pra pensar, a gente vê notícias de que muitas vezes era alguém da própria família, alguém que ninguém nem imaginava. E na série, eles estereotiparam tudo ali, todo o design, os trejeitos sociais,